As mulheres em Moçambique continuam entre o grupo social mais vulnerável. Apesar da existência de políticas que priorizam a mulher, ela ainda enfrenta discriminação, dificuldades no acesso ao emprego, a violência doméstica, os casamentos prematuros e o assédio sexual dentro da família, em instituições de ensino, no trabalho e outros vários lugares em situação de vulnerabilidade. Nesta edição do programa Política e Liderança no Feminino, vamos ter uma conversa em direto com a ativista social Josina Machel, filha de Samora Machel e Graça Machel. Samora Machel foi um militar moçambicano que liderou a guerra da independência de Moçambique e foi o primeiro presidente após a sua independência de 1975 até 1986. Josina Machel é ativista e também fundadora da organização sem fins lucrativos Movimento Culuca, uma organização por si criada depois de ter sido vítima de violência baseada no género, com o intuito de ajudar outras mulheres em situações semelhantes ou piores. Sabe igualmente que Josina Machel foi indicada pelo Mail and the Guardian South Africa como uma das mulheres mais poderosas da África do Sul em 2020 e hoje vai contar-nos com certeza a sua história. És o nosso principal convidado, vais poder também interagir connosco, deixar-me ficar comentários em relação a esta conversa. Josina, bem-vinda ao programa, é um prazer enorme tê-la como convidada hoje aqui no programa Política e Liderança no Feminino. Um dos grandes problemas quando se fala em violência doméstica é que nós, as mulheres, não denunciamos. O que é que pode estar por trás? O que é que tem a dizer em relação a este cenário? Uma vez mais, boa tarde e seja bem-vindo. Obrigada, Amada. Boa tarde e obrigada mais uma vez por me terem convidado para esta conversa, para este fórum e também para estender o meu alô para todos os que estão aqui nesta conversa. Bom, há vários fatores que fazem com que mulheres não falem sobre o assunto de violência, não divulguem ainda. A primeira é claramente o assunto relacionado com o estigma. Não é um assunto fácil de uma mulher trazer ao público. Ainda recebe-se muito, vamos lá dizer, respostas e respostas negativas quando uma mulher fala e diz que foi agredida. Às vezes coisas muito simples. A sociedade julga imediatamente as perguntas que encontramos tanto na sociedade como nas instituições de Estado são à volta do que tu estavas a vestir, o que que tu disseste, o que fizeste para provocar isso. E então a violência doméstica é ainda daqueles crimes, porque é um crime, no qual a vítima de violência é tratada de certa maneira como se fosse a causadora da própria violência, não é? E de certa maneira como se tivesse perpetrado a violência contra si própria. Então isso faz com que seja ainda muito difícil que as mulheres venham para o público e falem sobre esse assunto. Depois, nós ainda estamos também com instituições que não estão capacitadas para lidar com o assunto de violência de uma maneira adequada. Então, muitas vítimas e sobreviventes, quando vão aos hospitais, vão aos HTVs, a polícia para denunciar a sua experiência e para pedir ajuda e proteção, também não tem, a recepção não tem sido das mais positivas. Eu diria, a maior parte da recepção tem sido negativa. E então isso, quer dizer, depois a palavra passa, não é? E as mulheres então têm ainda muito receio de falar sobre esse assunto e de virem ao público exporem-se. Exato. Como filha de Samora Machel, uma figura pública e que faz parte da história do Moçambique, não teve medo de ver o seu nome exposto a quando da violência baseada no género que sofreu? Magda, para ser sincera, no momento em que eu denunciei, eu não pensei nas repercussões
sociais que isso pudesse ter. Eu denunciei porque era verdade. Eu estava numa instituição de saúde e eu perguntaram-me o que aconteceu e eu contei exatamente que eu acabava de ser agredida. Então não foi com olhando para trás, talvez devesse ter pensado duas vezes, não acredito, mas prontos, a verdade veio e eu cresci num ambiente, em particular, no qual este assunto da violência não pode ser segredo. Através dos meus estudos, não é, que eu sou socióloga, mas quer dizer, eu estudei na área mais do género. Sempre acreditei que as mulheres têm que falar sobre o assunto de violência, é necessário falar, é um crime. E então eu agi da maneira na qual fui treinada em casa, mas também naquilo que é a minha crença. E mais tarde, depois, quando já começo a receber respostas negativas, comentários que não são dos melhores, vamos lá dizer, pronto, a verdade já estava lá dita e não há como voltar para trás. E mesmo que se tivesse voltar para trás, eu hoje acredito que eu teria feito a mesma opção. Exato, vou pedir aqui a produção, não consigo ter o retorno como deve ser, não consigo ouvi-la como deve ser. Vou pedir à produção para, portanto, tratar deste assunto e vou pedir também aos nossos internautas para participarem desta conversa. São todos convidados, em particular as mulheres, a juntarem-se a nós e conversarmos. Podem deixar os seus comentários, perguntas para a nossa convidada de hoje, para Josina Machel. Produção, não sei se podemos avançar. Conseguimos avançar, sim, com certeza. Josina, até que ponto o apoio familiar foi importante para si e até que ponto é também importante para aquelas mulheres que se encontram em situações iguais, neste caso, ou piores? O suporte familiar é o pilar mais importante que uma mulher tem quando decide falar sobre o assunto da violência. E, infelizmente, em muitos casos, há famílias que ainda não estão capacitadas para encarar essa verdade e depois para darem o apoio necessário que vítimas e sobreviventes de violência precisam. Para mim, na minha experiência, o suporte dos meus irmãos, da minha mãe, do resto da família foi realmente o pilar que me ajudou a levantar. Foi algo com o qual eles depararam, acordaram um dia e já tinha acontecido, mas eles tiveram que se refazer do choque muito rapidamente. E uma das coisas que eles fizeram, que é muito importante na trajetória de qualquer vítima e sobrevivente, é dar o apoio necessário e não forçar com que decisões sejam feitas. É necessário sempre tomar em consideração que as decisões, as opções e os desejos de vítimas e sobreviventes de violência têm que ser respeitadas acima de tudo. Se ela é aberta, ela vem falar sobre o assunto de violência, se ela decide que quer levar o assunto para a frente, é necessário apoiar. Se ela não está preparada para levar o assunto para a frente, para levar e pôr no sistema judiciário, é necessário respeitar também, apesar de que violência doméstica é um crime público, portanto tem que ser sempre denunciado, mas não pode ser feito de forma, quer dizer, forçosa se a vítima ainda não estiver pronta. Portanto, nós como sociedade, primeiro temos que, não é desmistificar, porque nós sabemos que isso existe, mas nós temos que deixar de tratar do assunto de violência como se fosse, vamos lá dizer, um amante que temos que escolher numa gaveta, não é? E que vamos abrindo assim, quer dizer, de vez em quando. É necessário ser bastante aberto, responsivo e é necessário também que se adote estratégias para que as próprias famílias também aprendam a lidar com esta realidade, porque é uma viagem
que tanto as vítimas como as famílias têm que fazer de forma, quer dizer, a encarar, não é forçoso, ninguém escolhe ser agredido, mas quando acontece é preciso encarar e é preciso desenvolver metodologias que ajudem a superar esta desgraça. Pessoalmente, como é que foi viver todo o processo, desde o momento em que achou ideal denunciar que era, portanto, vítima de uma violência baseada no género, desde o primeiro momento em que foi denunciar, depois todo o processo até o tribunal, como é que foi viver cada minuto? Pode partilhar conosco, com aquelas mulheres que também se encontram em mesmas situações ou piores situações? Infelizmente, a minha experiência foi simplesmente um pesadelo. E é tão igual às experiências de várias milhares de mulheres no nosso país e mesmo fora. Muitas de nós passamos por situações nas quais os documentos desaparecem, por exemplo, tanto nos hospitais como na polícia. E isso aconteceu comigo. Nós tivemos que reconstruir a história e fazer com que o Hospital Central, por exemplo, de Maputo, eventualmente investigasse exatamente o que aconteceu e reconstruíssem a história através de testemunhos dos médicos e enfermeiros que estavam lá. Mas isso foi um processo que levou cerca de 1 mês a 6 semanas. Nós depois também, ou na mesma altura, descobrimos também que os meus documentos na polícia completamente tinham desaparecido. E foi preciso identificar-se depois o agente da polícia que eventualmente teve que reconstruir e confirmar o que tinha acontecido naquela noite, os depoimentos que eles tinham tomado. E prontos, esse processo continuou também quando então metemos a queixa no tribunal. Durante vários meses nós submetíamos a documentação e semanas depois descobríamos que afinal os documentos tinham desaparecido. Mas isso, Magda, não é uma experiência, é uma experiência horrível, quer dizer, que acontece para uma vítima, não é? E que volta a retraumatizar, não é? Porque tem de estar a contar a história 1, 2, 3 vezes e isso força-te a voltar para um sítio que ainda é extremamente penoso. Mas o que eu queria dizer é que nós como mulheres, como sobreviventes e como vítimas, principalmente nessa fase, temos que continuar a fazer isso. Somos obrigadas a fazer, mas e temos que continuar com esse processo durante meses, que é simplesmente injusto, porque é como se depois da agressão nós tornamos-nos depois, ou tornamos-nos vítimas outra vez de um sistema que ainda é precário na forma como trata a vítimas sobreviventes. Exato. E um sistema que é muito vulnerável a influências, vamos lá dizer, externas, porque os documentos, quando os documentos desaparecem no hospital, quando os documentos desaparecem na polícia, não é por coincidência, não é porque há falta de computadores ou métodos de documentação, não é? Então é necessário que nós saibamos, como sociedade, construir um sistema que permite que haja privacidade, número 1, e que não haja corrupção, que não haja... portanto, corrupção no sentido de permitir com que esses documentos desapareçam no sistema. Exato. Que medidas podem ser tomadas para prevenir situações de violência e, de certa forma, para proteger os direitos das mulheres em situação em que estes direitos são colocados em causa? Eu penso que nós, em Moçambique, já temos algumas medidas, não é? Como, por exemplo, a lei 9, 19/9, agora não, mas a lei da violência.
já existe. Portanto, nós já temos, vamos lá dizer, uma estrutura que permite penalização e criminalização da violência. E nela também fala sobre os aspectos que são necessários para prevenir a violência na nossa sociedade e, acima de tudo, para proteger vítimas e sobreviventes. Mas, infelizmente, esta lei está ainda a precisar de ferramentas e dispositivos que possam reforçar. Mas uma coisa básica é simplesmente o facto de todos os moçambicanos têm que saber que esta lei existe. Então, há várias organizações de sociedade civil que estão empenhadas em fazer isso, porque é necessário que as mulheres e homens em particular saibam que violência é intolerável, que violência é crime, e porque é crime tem que ser lidado como crime. Quando um ladrão rouba uma galinha, não é? Há consequências por causa desse roubo de galinha, não é? Então, o crime de violência doméstica é daqueles muito interessantes que, infelizmente, não se compara, por exemplo, com roubar galinha, mas nós somos muito mais rápidos a criminalizar e dar nome às pessoas que roubam e criar, portanto, consequências que não é puníveis para a lei, para uma pessoa que rouba galinha, mas uma pessoa que viola, que bate, que chega ao ponto até de matar, já não somos assim tão rápidos em dar um nome específico, portanto, devido a esse crime, e não temos ainda mecanismos, não é que não tenhamos mecanismos, mas ainda não estamos dispostos, vamos lá dizer, a fazer com que esses crimes e as pessoas que perpetuam esses crimes paguem pelos seus atos. Então, é necessário criar uma consciência, acima de tudo, é criarmos uma consciência muito mais forte de que a violência é intolerável e de que a violência é crime. E, portanto, nós temos que tratar do assunto como se fosse crime. Se nós tivermos isso na base, vamos lá dizer, na base da nossa sociedade, começando com as famílias, com as comunidades e depois para as autoridades, aí nós já criamos uma certa pressão que vem de cima e que vem de baixo. Portanto, a sociedade já havia de ajudar as autoridades a lidar com isto de uma maneira diferente, se tiverem muito mais consciencialização e conhecimento também das ferramentas ou dos instrumentos necessários para lidar com o assunto da violência. Exato. Josina falou aqui de um ponto que achei muito importante. A lei existe, entretanto, ainda tem que ser feito um trabalho para que esta lei que protege as mulheres chegue para todas as mulheres de Moçambique, aquelas mulheres que se encontram naquelas zonas recônditas do nosso país. Mas que sugestão gostava aqui de deixar ficar em torno deste trabalho que tem que ser feito para que todas as mulheres de Moçambique conheçam os seus direitos quando se trata deste assunto? Eu penso que um fator importante para poder não é, disseminar a informação, mas também criar este fator protetor dentro das comunidades, é a volta da consciencialização de violência com aqueles que nós chamamos os custodians da nossa sociedade. Portanto, vamos lá dizer, os líderes tradicionais, os líderes religiosos, nós chamamos, agora estou a usar a palavra curandeiros, né? Mas são os traditional healers, mas é isso, não é? E todas, por exemplo, as nossas comunidades têm sempre aquelas senhoras, não é? Aquelas matronas, as mais velhas, que quando há um problema na comunidade são chamadas para resolver e para ajudar, quer dizer, o processo de integração ou reintegração de vários assuntos e pessoas. Nós precisamos de galvanizar e fazer trabalho à volta dessas pessoas, para entenderem exatamente, não é, o que é a lei e o que está disponível para esse tipo de crimes. Então, porque isso, uma coisa é quando este tipo de informações vem das lideranças políticas ou vem, por exemplo, das organizações civis, de sociedade civil que estão a trabalhar, não é? Mas
é necessário também ter comunidade, aqueles que têm uma credibilidade quase inata, não é? É preciso ter eles envolvidos e a participarem, que é para então a mensagem ter muito mais, ser mais credível, vamos lá dizer, e para as mulheres sentirem que, pronto, eu não vou ser ostracizada se eu decidir falar sobre este assunto, porque aí já começam a ter também apoio e suporte daqueles que são, portanto, os guardiões da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa identidade e da harmonia, não é? Na comunidade. Exato, com certeza. Agora, temos aqui uma outra questão que foi preparada. Como é que podemos garantir que os direitos da mulher, que em algum momento podem se encontrar em uma situação de pressão por parte, portanto, do seu superior hierárquico ou de alguém que esteja em uma situação de poder, sejam protegidos? E há vários casos dentro da nossa sociedade, há várias situações deste género. Como é que nós podemos conseguir garantir que os direitos das mulheres sejam protegidos neste tipo de contexto? Eu penso que volta sempre ao assunto da consciencialização e encararmos, não é? O que acontece é que o assunto da violência não existe no vácuo, não é? O assunto da violência acontece num contexto do patriarcado, num contexto em que a vida das mulheres não é dado o mesmo valor e comparável à vida de um homem, não é? E isso acontece já desde um processo de socialização, quando ainda somos crianças, desde crianças à juventude, até chegamos à idade madura, quando já conseguimos ou quando já sabemos exercer, portanto, esse poder. E é por isso que a violência e o assédio sexual acontecem em contextos, por exemplo, de trabalho, mas isso é reflexo do que acontece ou dos valores que vêm na nossa sociedade. Portanto, é o assunto do poder, não é? E então o poder é exercido nas famílias, na comunidade e mesmo no local do trabalho. Então, quando nós simplesmente como sociedade olhamos e até de certa maneira brincamos, ridicularizamos alguns casos em que mulheres falam sobre o assédio sexual, nós de certa maneira estamos a perpetuar a violência. Podemos não ser os perpetradores da violência, mas tornamos-nos cúmplices e facilitamos, portanto, que essa violência continue. Há vários exemplos de mulheres que no seu local de trabalho já falaram sobre o assunto do assédio sexual, por exemplo, mas as respostas que elas recebem, às vezes das suas próprias colegas, que são mulheres, tu também estás a querer reclamar, ele sempre faz isso, não é? Isso aí não encoraja ninguém e o que faz é perpetuar esse tipo de comportamentos. E fazemos às vezes comentários, está aqui a gingar, mas ela gosta desse tipo de atenção. Isso não ajuda, não nos leva não cria progresso no processo, não é? Então, nós precisamos, eu volto sempre para o assunto da consciencialização, mas também é aquilo de todos nós criarmos ou identificarmos-nos com o assunto da violência, não é? No seu todo, e tomarmos decisões à volta do que serão as nossas atitudes, do que serão os nossos comportamentos à volta da violência. Ficar calado, não é? Sabendo que um irmão, um amigo é perpetrador de violência ou pratica o assédio sexual, não é, pode parecer um ato neutro, não é? De neutralidade, mas a verdade é que ser neutro neste tipo de situações é exatamente aumentar, quer dizer, é perpetuar a violência e criar condições para que essa violência continue a acontecer. Josina, o assunto das mulheres que foram abusadas sexualmente em Matalane mexeu com todas nós. Em termos institucionais, que mecanismos acha que devem agora ser acionados para evitar que os direitos, para primeiro pudessem evitar que os direitos das mulheres tivessem sido violados e que situações desta natureza não voltem a acontecer, portanto,
não só em Matalane, mas em outras instituições? Eu penso que uma das ações mais importantes, não é, neste tipo de situação é identificar exatamente quem foram as pessoas que estiveram envolvidas nestas práticas. Portanto, é preciso fazer-se uma investigação dentro da instituição e tem que ser uma investigação feita por elementos da sociedade que não estejam envolvidos, não é, no dia a dia dessa instituição. Portanto, o Ministério do Interior, por exemplo, devia convidar organizações da sociedade civil. É preciso também trazer, por exemplo, a Procuradoria, o provedor da Justiça também pode estar envolvido, de maneira a ter-se os factos reais do que aconteceu, como aconteceu, quão frequente é que tem acontecido. E é necessário também, nessa investigação, voltarmos para trás para saber se já houve outros grupos, vamos lá dizer, de instruendas que já foram, portanto, abusadas dentro desta instituição. Mas isso também é aplicável no Ministério da Educação. Nós já sabemos, já ouvimos falar de vários casos de violência, portanto, entre professores e estudantes para comprar notas, seja lá o que for. Então, é necessário que todas essas instituições primeiro façam uma investigação. Depois disso, é necessário que haja políticas internas, não é? Que responsabilizam vamos lá dizer, os perpetradores, neste caso os instrutores que têm estado a praticar violência contra estas mulheres. É necessário que estas políticas sejam divulgadas, não é? Constantemente, não pode ser só aquilo de as instruendas e os instrutores leem o documento, vamos lá dizer, nos primeiros dias, quando começa o curso. É necessário que seja feita de maneira regular, que é para as pessoas poderem internalizar, não é? Primeiro, e saberem como agir quando esses atos acontecem. E, obviamente, é necessário que haja punição. A tendência, sabe, quando são assuntos de violência, é lidar-se com a vítima, não é, de certa maneira, mas nós como sociedade ainda não temos uma cultura de responsabilização, não é, dos perpetradores de violência. E não pode ser algo de passar a mão na cabeça, pronto, ok, isto aconteceu, a vida continua. Não pode, porque o impacto, o trauma pelas quais estas mulheres passaram é um trauma permanente, vai ficar por resto da vida. Então é necessário, através de grandes exemplos, porque é o que nós estamos a precisar também na nossa sociedade, é que haja exemplos muito claros em que situações de violência, os perpetradores de violência foram punidos, não é? De acordo com a lei, e então isso já começa a passar uma mensagem mais global de que, olha, se tu praticares violência, isto é o que vai acontecer. E isso tem que também acontecer, portanto, nas instituições de Estado. Exato. Muitas vezes, quando falamos desta punição, várias vezes olhamos para a punição como transferência, portanto, da pessoa que perpetuou a violência de um posto para um outro posto. Acha suficiente este tipo de punição? Absolutamente que não. Absolutamente que não. Eu penso que, quer dizer, nós como país temos vindo a ver vários exemplos realmente, não é? E não é só, quer dizer, a vários níveis, nos quais transfere-se de um posto para o outro. Mas se transferes de um posto para o outro, é exatamente o que eu estava a dizer, é passar a mão, não é, na cabeça, na testa, dizer, olha, comportaste-te mal, mas agora vais para ali e vais, supostamente, não é? Vais deixar de praticar isso, mas não houve sequer métodos de punição que fazem com que a pessoa sinta que realmente aquela atividade, aquela ação é punível, não é, pela lei e que merece realmente o castigo necessário. Então, eu penso, e eu falei muito abertamente na altura em que se debateu o assunto de Matalane, eu penso que aqueles agentes que foram identificados
não é? Têm que sair da polícia, não podem continuar, quer dizer, a trabalhar dentro da polícia. Então, têm que ser expulsos do aparelho de Estado, infelizmente, e prontos, vão trabalhar num outro sítio, mas enquanto nós continuarmos a proteger este tipo de comportamento e dar uma certa vianidade, não vamos conseguir lidar com o assunto e arrancar, quer dizer, da raiz, não é? Este tipo de males, porque também é necessário entender que são exemplos que estão a passar para gente mais nova, não é? Jovens que agora ambicionam entrar na polícia, começam a perceber que, bom, ok, eu estou na polícia, eu posso violar, eu posso fazer o que quiser, não me vão tirar porque eu sou agente de proteção, vamos lá dizer, não é? Mas a verdade é que nessa altura eles deixam de ser agentes de proteção do povo, não é? E tornam-se criminosos. Então é necessário que criminosos tenham o tipo de punição que é necessário. E transferência de um posto para o outro não é suficiente. Para os internautas que também podem participar desta conversa, deixando ficar perguntas para a nossa convidada de hoje, Zina Machel, e não só comentários em torno da nossa conversa. Nós, com certeza, ao longo desta edição, vamos respondendo e vamos também ler os comentários que serão deixados nesta transmissão que está a ser feita mesmo em direto. Josina, que cenário, ou seja, que sinais este cenário, particularmente de Matalane, transmite à sociedade em termos de valorização das mulheres? Bom, eu penso que o cenário por si já diz, não é? Em que há aquela situação em que se olha para as mulheres como bens, não é? E como seres que sejam menores, que podem ser usados, não é? Para o prazer dos homens, e que não há punição para isso. Infelizmente, como eu dizia antes, estes não são atos esporádicos e é de certa maneira a reflexão do que é a nossa sociedade. Nós ainda vivemos realmente numa sociedade em que a mulher está vamos dizer, a mulher não é valorizada, não é? E é vista como um ser, vamos lá dizer, como se fosse de classe secundária, não é? E é por isso que nós vemos este tipo de crimes acontecerem com mulheres diariamente e nada é feito realmente para se lidar com isso. Portanto, é o reflexo, infelizmente, é o reflexo da nossa sociedade, eu diria, não é? E da maneira como a nossa sociedade encara os assuntos de violência em particular. Exato. E qual deve ser o papel das lideranças políticas naquilo que concerne na mudança da mentalização? Bom, não há dúvida que nós precisamos que as nossas lideranças sejam muito mais, quer dizer, que ponham muito mais voz, não é, sobre este assunto. Moçambique não é, infelizmente, um daqueles países no qual nós temos a liderança, não é, mais alta a falar e a condenar a violência doméstica da forma como devia ser feito. Eu penso que o caso de Matalane demonstrou claramente que nós precisávamos, não é, de ter alguns dos nossos ministros e ministros que estão diretamente ligados vamos lá dizer, a este assunto, nós precisávamos de tê-los aqui nas nossas televisões, nos nossos programas, nos debates, seja onde for, a condenarem este tipo de ato e a prometerem, não é? Pelo menos que há de haver ação. Então, isto demonstra a maneira como as nossas lideranças ainda deixam muito a desejar
quando se trata deste assunto da violência doméstica. Nós, no continente africano, também não temos vários exemplos de lideranças que estejam engajadas neste assunto, não é? Eu penso que o presidente da África do Sul tem sido, provavelmente dos únicos que lida com este assunto diretamente, que deu diretrizes muito claras ao seu governo de como lidar com o assunto da violência, que deu diretrizes ao judiciário também, de que alterações são necessárias fazer-se à lei e criar dispositivos para que haja uma implementação da lei. Por exemplo, algo muito, muito recente, está-se agora a criar centros especializados, não é? Dentro do sistema de justiça, que haja tribunais especializados para lidar com o assunto da violência doméstica. Por quê? Porque isso significa que é necessário ter agentes da polícia, juízes, advogados e todos aqueles que trabalham, portanto, no sistema da justiça, treinados de forma a poderem lidar com assuntos da violência, o que significa que tem que saber como dar a voz, não é, a estas mulheres que são abusadas, e começa já desde o primeiro momento em que uma mulher vem e reporta a maneira como os relatórios são feitos. É preciso que haja muitos outros mecanismos dentro do sistema para fazer com que realmente haja justiça para estas mulheres. Então, nós, por exemplo, em Moçambique, precisamos também de criar este tipo de mecanismos para que haja realmente haja justiça, não é? Para estas mulheres, e que não sejam tratados, os seus casos não sejam tratados como se fosse mais um, não é? Entre os vários crimes que são cometidos na nossa sociedade. Exato. Em uma das suas publicações no Instagram, na rede social Instagram, escreveu que, passo neste caso a ler a publicação, a relação entre professor e alunas consiste numa relação de poder, sempre de natureza desigual. As instruendas de Matalane foram sexualmente abusadas, não há outra descrição. Pode comentar um pouco em torno desta legenda que, portanto, publicou no seu Instagram quando, portanto, deste acontecimento de Matalane? Sim, porque houve uma tendência a banalizar um bocado, houve uma tendência na nossa sociedade de banalizar este crime, não é? E como sempre também de criminalizar, vamos lá dizer, e pôr a responsabilidade nas jovens, como se elas tivessem sido, como se elas tivessem provocado aquelas situações. Houve vários comentários que diziam até que elas gostam daquele tipo de situações, porque as instruendas querem vida fácil e então elas provocam este tipo de situações. É necessário entender, não é, que nós estamos numa sociedade patriarcal, com sistemas patriarcais, não é? De um sistema patriarcal, no qual os homens, só pela sua existência, têm muito mais poder, não é, do que uma mulher. No contexto de uma escola, no contexto do centro de Matalane, por exemplo, em que os professores, têm autoridade para dar instruções às alunas, e as alunas são já treinadas para não questionar. A primeira coisa que tem que fazer é obedecer e depois perguntar porquê. E é exatamente o que nós vemos também nas escolas primárias. O professor é sempre posto a um nível, não é, de respeito, que não se questiona a autoridade do professor. E então, esta é a situação que aconteceu também e que acontece em Matalane. Acima de tudo, eles são instrutores,
que estão com responsabilidade pela vida destas moças durante o tempo em que elas estão a treinar. E não é fácil, nós já temos relatórios, quer dizer, temos relatórios de outras situações, não destas, não é? Em que as alunas sentem-se pressionadas, quer dizer, pressionadas a ter relações com os seus professores porque são ameaçadas, vão perder um ano, porque vão lhes tirar as notas, seja lá o que for. Então, não se pode olhar para este contexto de Matalan, quer dizer, como se fosse uma outra situação, não é? Que eu não vejo qual é que seria muito diferente, porque os homens têm sempre muito mais autoridade sobre as mulheres. Então, é nesse contexto em que Matalan também aconteceu. E por isso é que eu digo que é sempre uma situação de poder, e é poder dos homens, não é? Contra as mulheres. Exato, com certeza. Passamos agora a olhar para alguns comentários de alguns internautas. São comentários e também, quiçá, podem ser também algumas perguntas para a nossa convidada do dia. Produção, não sei se já temos os comentários prontos antes mesmo de avançarmos com a nossa conversa. Produção, já podemos avançar? A produção diz que sim. Temos este comentário de Alberto Maunze, que diz o seguinte: desejável que prossiga os princípios do seu pai, de que sou admirador, bem como sua mãe, graça que nos tempos de ditadura colonial convivíamos. Ela, Lina Magaia, Júlia Mingas, angolana, Rui Mingas, que acompanhávamos e também protestávamos contra o colonialismo. Este comentário do internauta Alberto Maunze. Temos mais alguns comentários. Podemos avançar, produção? Continuamos sim, temos este comentário de Adolfo Felipe, que parabeniza pelo tema. Temos outro comentário de Abdul Jeremias Salama, que diz o seguinte: boa tarde, ligado a partir da cidade de Maputo, concretamente de Ruleni. Temos mais alguns comentários, ou podemos prosseguir? De momento vamos prosseguir aqui com o nosso espaço de conversa. Josina, percebe que foram comentários de homens que estão, portanto, ligados ao nosso programa. E já é um passo, com certeza. Absolutamente. É um passo grande, sabe? Eu não acredito em condenar os homens em geral, não é? Porque este comportamento de violência contra as mulheres é um comportamento de alguns homens. Eu acredito que há vários homens que não concordam com isto e, infelizmente, têm que carregar a cruz não é, no seu total pelo ato de alguns, mas é necessário que estes homens que estão disponíveis até estar neste programa comecem a dar a sua voz, não é? E falem alto realmente, criar-se um movimento de homens que diz: nós não vamos tolerar a violência. Nós, não é, na maneira como nós fomos criados, nós somos, portanto, somos os protetores, não é, da nossa sociedade, nós somos os protetores das nossas irmãs, das nossas filhas, das nossas sobrinhas. Se nós não fizermos algo nesta geração, portanto, para eliminar a violência, nós estamos a passar este tipo de comportamento para a geração das nossas filhas e das nossas sobrinhas. Então é necessário, nós precisamos, não é, que haja um grande movimento de homens que levante e que diga: não, ser homem não é ser violento. Ser homem não precisa, quer dizer, para ser um homem e para ser, não é, o que chama masculinidade, não é? Masculinidade não tem que ser definida por violência, por abuso, por uso de poder contra as mulheres. Então, eu fico feliz de ver estes homens e gostaria de desafiá-los, portanto, a juntarem-se às várias organizações civis, de sociedade civil que já estão a trabalhar nesta área específica de participação dos homens neste movimento. Exato. Josina, vamos agora olhar um pouco para a questão de política e também, portanto, concretamente para a questão de liderança feminina. Quais são aqueles que acha que são os maiores desafios da mulher na liderança em Moçambique?
Bom, eu penso que vamos olhar de certa maneira. É preciso olhar e reconhecer que, bom, liderança existe, não é? Nós, como mulheres, já somos líderes da nossa casa, devemos, de certa maneira, e tem que começar por aí. Infelizmente, quando estamos a falar já em termos de política, não é? Tudo bem, as mulheres são livres de votar, as mulheres são livres de ter acesso à educação, à saúde e tudo mais. Temos um parlamento que é representativo, vamos lá dizer, mas infelizmente é necessário que as mulheres que estão representadas nestes órgãos decisores comecem a tomar uma posição que seja mais direcionada à mulher. O que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, quando nós falamos de assuntos relacionados com a mulher, há pouco tempo aprovou-se a lei dos casamentos contra os casamentos prematuros, não é? Mas foi necessário fazer-se muito lobby às mulheres, mesmo dentro das instituições, nos órgãos decisores, não é? Para poderem engajar e perceberem-se da necessidade urgente até de passar-se esse tipo de leis. Mas a verdade também tem que ser dito é que houve algumas mulheres que não entenderam muito bem, não é? E que não estavam de acordo ou não estavam, levaram tempo, vamos lá dizer, a entender a necessidade deste tipo de leis. Então, nós temos que forçar, não é? Que aquelas mulheres que estão ali naquelas posições, portanto, seja no parlamento, no tribunal, nos ministérios, têm que começar a representar a causa da mulher. Muitas delas foram votadas, não é? Por mulheres, com um mandato muito claro. Tu vais para aquela posição para nos representar. Exato. Infelizmente, a tendência é depois chegarem lá e começarem a adotar uma agenda muito mais masculina do que uma agenda feminina. Então, nós necessitamos que, pelo menos do top, haja muito mais interação e representação dos que são os problemas das mulheres realmente na base. Exato. Temos aqui algumas questões também que nos são chegadas através das nossas redes sociais. Temos esta questão que diz o seguinte: será que o partido fundado pelo seu pai, portanto, que o seu pai liderou, está a dar espaço para as mulheres em Moçambique? Sim, eu penso que ainda há muito por se fazer. A verdade é que ainda há muito para se fazer. O partido, neste caso, o Partido Frelimo, não é? Esteve ou está na vanguarda das várias conquistas que nós, como mulheres, hoje temos e celebramos e conquistamos, vamos lá dizer. Mas eu penso que perante a realidade, não é? Ainda há muito por se fazer. O partido tem que começar a refletir de uma forma muito mais agressiva o que são as necessidades das mulheres. É necessário que o partido tome posições que claramente protegem os direitos dos vários grupos de mulheres e que continue, portanto, também a encorajar a participação de mulheres que sejam ativas, que sejam dinâmicas e que sejam, portanto, corajosas e que tenham causas, não é? Para dentro do partido, para que haja mais diversidade, para que haja mais debate e que também, então, alimente já, como é o partido no poder, que possa depois, então, alimentar o governo, não é? Ou encorajar o governo a tomar posições também que sejam mais pró-mulher. Exato. Voltando para o nosso leque aqui de questões, vamos intercalando com algumas questões que nos chegam através das redes sociais. Como é que se pode fazer para promover mais liderança feminina e em vários setores da nossa sociedade?
Bom, é criando espaços para isso, não é? Primeiro, nós temos que continuar a investir muito na educação. Na educação, portanto, tem que ser primária e encorajar que as jovens continuem, as meninas possam então ter acesso à educação secundária, não é? Sim. E técnica também. É necessário que tenham muito mais capacidade técnica, que é para as mulheres não ficarem só, quer dizer, como vendedoras e como que fazem só assim trabalhos, vamos lá dizer, manuais. É preciso encorajar e criar mais espaço para uma presença muito mais ativa em outros papéis na nossa sociedade. Depois é preciso também encorajar associações de jovens, não é? Associações de jovens mulheres que possam sentar, que possam debater, que possam então alimentar, vamos lá dizer, o que é a nossa sociedade, agora não apanho a palavra, mas alimentar a nossa sociedade com ideias, portanto, a nível político, a nível social, mas também, quer dizer, ideias do que é necessário fazer, não é só falar, mas que é necessário implementar programas, vamos lá dizer, sim, programas à volta da mulher, tanto no setor privado como no setor público, não é? E então precisamos de encorajar muito mais jovens e sentirem realmente que elas são encorajadas a pensar, a sonhar e a implementar o que são os seus sonhos. Exato, falando mesmo em encorajamento, o CDD, Centro para a Democracia e Desenvolvimento, lançou uma TV de jovens. Como é que olha para esta plataforma, que, portanto, é uma plataforma direcionada para os jovens? Como é que olha para esta plataforma que também é direcionada também concretamente para as raparigas? É simplesmente fundamental para a promoção para a promoção e para a consolidação da nossa democracia. É através destes espaços, não é? É através destes espaços em que se encoraja para que haja mais debate, para que haja melhor entendimento do que são realmente as necessidades dos vários setores, quer dizer, dos vários grupos de jovens, não é? E que promova, portanto, um diálogo aberto, sincero e que seja realmente de desafiar e dizer, ok, como é que nós sonhamos o nosso país? Como é que nós achamos que temos que participar de forma direta no desenvolvimento do país? Portanto, de forma política, de forma econômica, de forma social, mas é realmente algo que é necessário dizer parabéns, não é? Ao CDD por ter criado este espaço para jovens. Pois é. Josina, como mulheres, atualmente falamos e falamos em vários fóruns da questão de igualdade de género em todos os setores. Ao falarmos sobre este assunto, o que é que devemos nós, as mulheres, carregar conosco para que de fato possamos estar munidas e exigirmos primeiro a nós e depois à sociedade a questão de igualdade de género? Bom, primeiro é nós sabermos e valorizarmos-nos, não é? A nós próprias, como pessoas, e como seres humanos. Eu penso que é necessário também criarmos um grande sentido de solidariedade entre mulheres, não é? Porque a experiência de ser mulher não é, tem várias comunalidades, vamos dizer, aspectos comuns. E é nesses aspectos, é através destes aspectos, ou nestes aspectos, que nós temos que nos focalizar e que nós temos que ver que, como grupo, nós temos sempre muito mais a ganhar se estivermos unidas do que se estivermos umas contra as outras. A tendência, às vezes, tem sido de dizermos eu não me identifico com aquele grupo porque, vamos lá dizer, eu sou uma mulher rural, não me identifico com certos grupos porque eu sou uma mulher rural. Depois pode haver grupos que sejam, vamos lá dizer, intelectuais, e dizem, pô, eu não me identifico com a mulher rural porque isto, aquilo. Mas é necessário nós percebermos que
no fim do dia, nós somos mulheres, nós somos aquelas a quem Deus deu, portanto, o privilégio de gerir, não é? De gerar, desculpa, de gerar vida, de proteger a vida. E temos, não é? Infelizmente, estamos todos a viver sobre um sistema, não é? Que é o sistema do patriarcado, no qual não interessa de que classe social, de que raça, nível acadêmico, a verdade é que uma mulher, não é? Ainda é vista, como eu tinha dito no início, como se fosse cidadão de segundo nível. Portanto, nisso é onde nós temos que nos unir e temos que entender que o nosso progresso como mulheres depende de entendermos realmente que a vitória, seja lá o que for, as conquistas, têm que ser comuns, e a derrota de uma mulher é a derrota de várias mulheres. Então, esse sentido de solidariedade, para mim, é o mais importante. É preciso que as mulheres, que nós sejamos mais unidas, mais solidárias umas com as outras. Já estamos quase que no fim deste espaço de conversa, mas continuam aqui a chegar mais mensagens. Temos aqui esta questão: que ações têm feito para que outras mulheres em Moçambique, e não só, que passam pela violência, deixa-me ler aqui, que ações têm feito para que outras mulheres em Moçambique não passem pela violência? Portanto, em Moçambique e também, portanto, fora de Moçambique, é também uma outra questão do nosso internauta. Bom, eu penso que assim como eu, tem várias mulheres, não é? Existem várias mulheres no nosso país que dão a voz que dão voz e que dão cara ao assunto de violência. Eu optei, num certo momento, por usar a minha própria experiência para fazer com que outras mulheres tenham também a coragem de valorizar e de expor, não é, as situações de abuso pelas quais elas passaram. Eu optei, portanto, então, em dar voz e dar cara, não é, a esta causa, e faço dentro do país e faço também fora do país, em instituições como as Nações Unidas, como a União Europeia. Faço parte de vários grupos internacionais nos quais represento vítimas e sobreviventes de violência. Nós temos o movimento Kuhluka, que está em Moçambique, tem estado também a fazer trabalho à volta de dar voz a sobreviventes, e mais importante do que isso é advogar pelos direitos das mulheres vítimas e sobreviventes. Portanto, algumas dos assuntos que estivemos aqui a discutir, que é, por exemplo, o treino e capacitar órgãos, por exemplo, dentro do sistema judicial, é parte do que nós temos estado a fazer o trabalho também com a Kuhluka e com várias outras instituições de sociedade civil em Moçambique, para poder, portanto, para poder melhorar a situação e fazer com que menos mulheres passem por este tipo de experiência. Nós temos núcleos dentro da Kuhluka que permitem que mulheres vítimas de violência possam passar a falar sobre a sua experiência, e através disso hajam outras mulheres que aprendam mecanismos de superação, vamos lá dizer, ou de poderem viver de forma plena, apesar das suas experiências. Exato, já estamos mesmo com os últimos minutos aqui do programa, mas vamos ler mais mensagens, e por sinal, as últimas mensagens. Temos esta mensagem de Lourenço Vitor Alfredo, que diz o seguinte: esta é uma causa que devia ser abraçada em movimentos de maneira a consciencializar o homem. Temos outra mensagem que diz o seguinte: todo que é homem hoje em dia já tem consciência que a mulher vale mais que os tempos passados. Temos outra mensagem que diz o seguinte: é um passo, mas nós também sofremos violência. Boa conversa aí. Josina, já estamos mesmo com poucos minutos, mesmo a finalizar o nosso programa. Temos mais alguns minutinhos. O que gostava de deixar ficar uma mensagem para todas as mulheres e não só todos os homens que estão neste exato momento conectados a nós?
Eu penso que eu gostaria de desafiar, não é, a todos aqueles que estão nesta conversa, portanto, a tomarem uma posição muito clara à volta da violência. E isso quer dizer, portanto, que não se sintam que porque não foram, porque não são agressores ou porque não são vítimas, não se sintam como se não tivessem um papel importante na luta contra a violência. A pior coisa que pode acontecer numa sociedade é termos grandes números de pessoas que estão neutras, de pessoas que decidem, optam por não falar e optam por não agir. E dessa forma que perpetuam, portanto, protegem agressores e continuam a vitimizar, não é, aquelas que já são vítimas. Portanto, o meu desafio é: junte-se à causa, faça algo, não fique calado, junte-se e faça com que, através da sua participação, faça com que nós possamos realmente reduzir os índices de violência e chegarmos a um ponto em que nós possamos dizer que é uma sociedade na qual erradicamos a violência, uma sociedade na qual existe justiça para todas as mulheres. E para todas as mulheres quer dizer de mulheres de vários setores, mulheres de vários grupos. É necessário que se dê voz a estas mulheres que têm coragem, portanto, de falar sobre violência, porque através dessas mulheres, as outras que ainda não têm coragem, hão de se aperceber que há espaço para isso. A sociedade já não estigmatiza vítimas e sobreviventes, e então, através disso, nós vamos, portanto, reduzir, ou esperemos que possamos reduzir os índices de violência. É necessário que não se proteja os homens que são agressores, porque isso, em vez de nós pensarmos que estamos a proteger, nós estamos a perpetuar esse tipo de comportamento e estamos a fazer com que isso se torne exemplo para gerações, não é, vindouras, de que violência é tolerável, violência é normal, e nós sabemos que não é. Violência não é tolerável, não é normal, e violência é crime. Exato, Josina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para cá estar, portanto, via Zoom, sim, a partir de Joanesburgo, neste espaço de conversa. O nosso muito obrigada por ter aceito o nosso convite e até breve. Exato, obrigada. Obrigada a nós. Exato, querido internauta, e assim foi mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino, e hoje tivemos esta aula, esta conversa em torno de violência baseada no género e não só. Falamos também sobre a questão da liderança feminina, e quem foi a nossa convidada de hoje foi Josina Machel. Josina Machel, que é ativista, é também fundadora da organização sem fins lucrativos Movimento Kuluka, uma organização por si criada depois de ter sido vítima de violência baseada no género, com o intuito de ajudar outras mulheres em situação semelhante ou pior. Sabe igualmente que Josina Machel foi indicada pelo Mail and the Guardian South Africa como uma das mulheres poderosas da África do Sul em 2020. Por hoje é tudo, voltamos numa próxima e breve oportunidade. Até lá, fique bem.